colegas de vocês aí que vão chegando. Bem, na aula passada, né, fazendo uma pequena recapitulação, na seção 2.1, a gente falou sobre as primeiras e segundas leis de Newton, né? A primeira e a segunda lei de Newton, elas falam, primeiro, do princípio da inércia, né, que é o princípio fundamental da dinâmica, e a princípio fundamental da inércia, e a segunda lei, que é o princípio fundamental da dinâmica, a lei fundamental da dinâmica. Hoje a gente vai falar da terceira lei, mas antes de falar da terceira lei, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas forças especiais que vocês já conhecem, tá? Quando eu falo assim, já conhecem, é porque a gente sempre prediz que na física do ensino médio a gente aprende sobre Newton e essas forças, tá? Nesse momento aqui da graduação, a gente faz uma revisão e também aumenta, amplia, né, o conhecimento, traz algumas coisas novas para vocês poderem evoluir. Então, a primeira força especial que a gente vai falar é a força-peso. Tá? A força-peso é uma grandeza vetorial com direção sempre para baixo, né, e que está relacionada à gravidade, que já é uma entidade que a gente já conhece, a gravidade, né? Que vale quanto? 9,81 metros por segundo ao quadrado. Então, a força-peso ela está relacionada à magnitude da interação de um corpo com o centro de gravidade de outro corpo. Então, quando a gente entende a força-peso, é simplesmente você pensar que a massa da Terra, por exemplo, ela tem uma influência no universo e num campo, um determinado campo que está próximo a ela. Então, se você for estudar um pouco de gravidade, ondas gravitacionais, você pode entender isso de uma forma mais profunda, indo para a mecânica quântica, entendendo que corpos com grandes massas, eles podem distorcer o tecido do universo, né? Fazendo com que espaço e tempo possam ser contorcidos, né? Então, quando a gente fala da força-peso, nada mais é do que isso, gente. Então, a gente tem essa relação de força gravitacional entre corpos que tenham massa, simplesmente isso. Então, professor, então eu tenho massa e outra pessoa tem massa, então a gente está tendo atrações gravitacionais entre nós? Não, porque nossas massas são muito, mas muito, muito, muito pequenas, infinitamente pequenas, e elas não causam perturbação suficiente, né, para fazer com que haja essa atração. Então, quando a gente explica um pouquinho de gravidade, é interessante sempre, né, utilizar as definições tanto do Einstein, lá da teoria de relatividade, a teoria gravitacional foi utilizada pela teoria da relatividade, e também, posteriormente depois, o Steve Hawking. Então, é entendido a gravidade, o universo como um todo, como um tecido, né? E esse tecido, ele é esticado, e você pode imaginar como se fosse uma cama elástica, quando você coloca algum peso, né? Pense em um peso lá, algo muito pesado, no centro daquela cama elástica. E aí você joga uma bolinha menor na borda dessa cama elástica e tenta e dá um impulso para ela girar. Ela vai começar a girar, né? Girando, girando, girando e se aproximando, se aproximando, se aproximando daquele negócio daquele corpo pesado que está fazendo a distorção naquele tecido da cama elástica. Então acontece a mesma coisa. Se você pega um lençol também, coloque uma gude e depois joga um objeto bem mais leve, você vai ver que você vai ter uma atração ali natural. Então, ó, a maioria dos cientistas defende que isso é a representação mais próxima da teoria gravitacional, né? Porque os corpos de menor massa, eles giram em torno dos corpos de maiores massa, como é o exemplo do sistema solar. Você tem o Sol, que tem uma massa gigantesca em termos do sistema solar, né? Porque o Sol é uma estrela de quinta grandeza, então ele não é tão grande. Ele é uma estrela anã. Então, vão ter todos os planetas ali girando em torno dele porque estão sobre a atração gravitacional. No que a gente chama de Terra aqui, só na gente, a gente também tem a atração gravitacional da Terra. Só você olhar para a Lua, você vai ver que a Lua está se movimentando em torno da Terra, fazendo aí as marés, né?
ela vai estar mais perto e mais longe de acordo com a questão da órbita. Por quê? Porque a Terra também é irregular, assim como a Lua. Tá? Então, tem momentos que ela vai estar mais perto ou mais longe, porque o centro gravitacional da Terra, ele tem um valor que não é fixo, justamente porque a Terra também é inclinada. Então, quando a gente está falando de qualquer objeto que esteja nas imediações, na localidade próxima à Terra, eles vão estar sob uma mesma atração, uma mesma força atrativa que a gravidade. E aí, essa força gravitacional, se você for levar em conta a massa daquele objeto, ele vai ter uma força-peso. Então, a gente já sabe que a força-peso ela está relacionada a essa força que a Terra está exercendo para atrair corpos de menor massa que a dela, certo? Então, isso naturalmente faz os corpos, né, caírem em direção ao centro. Então, o que o Isaac Newton descobriu lá debaixo da macieira dele, né, lá no sítio onde ele morava, é justamente isso. A força da gravidade ela existe, ela pode ser pode ser dada módulo para ela, para a força peso, e pode ser dado também a direção em sentido sempre vai ser a mesma, viu, gente? Então, quando a gente está falando dessa força especial, força-peso, ele é um vetor, uma grandeza vetorial, no qual a intensidade pode mudar. Quando é que a intensidade muda? A intensidade muda quando a gravidade local muda. Então, como eu já falei para você, você pode ter um peso aqui na Terra de 80 kgfs e lá na Lua você tem um outro peso porque a gravidade lá é menor, é 6, alguma coisa. Então, como vocês podem ver, dois exemplos aí da força-peso, né, sempre em direção ao solo, mesmo que ela esteja sobre uma superfície inclinada, tá vendo? Se você colocar um objeto numa superfície inclinada, lembra também que eu falei que ia chegar um momento da gente falar sobre plano inclinado e que vocês teriam que estudar a trigonometria? Espero que tenham estudado. Espero que tenham aprendido decomposição de vetores também em vetores, porque eu não vou ficar muito tempo, não, nessa parte que a gente já viu isso aí umas 2 vezes. Então, quem estudou trigonometria, decomposição de vetores e prestou atenção na aula, vai entender fácil aqui a parte do plano inclinado. Então, o plano inclinado está mostrando aqui o quê? Que mesmo que ele esteja sobre uma superfície, tá? Inclinada, porque aqui a gente vai ter uma força de reação à superfície, que daqui a pouco a gente vai ver o que é isso. A gente vai ter a força-peso. A força-peso sempre vai fazer 90 graus com o solo, sempre 90 graus com o solo. Mesmo que não esteja fazendo 90 graus com a superfície na qual ela está inserida. É tanto que você tem aqui um objeto, né, com uma determinada massa, e você tem a força-peso para cá, ó, isso vai fazer com que esse determinado objeto ele escorregue para cá, porque ele está num plano inclinado, e a força, ele vai ter, essa força ela vai ter componentes. Vai ter componentes em X, né, e vai ter componente em Y. Então, ela vai ter o que a gente chama de Px e Py. O que são essas componentes? Essas componentes são as componentes do vetor força-peso em relação a essa superfície aqui. Então, a primeira força especial que a gente tem que lembrar, né? Qual é a fórmula da força-peso, professor? A força-peso, você já sabe também que é massa vezes gravidade. Então, o módulo da aceleração da gravidade que atua sobre o corpo vezes a massa desse corpo. Geralmente a gente utiliza 9,81, se quiser duas casas decimais, e se for uma casa decimal, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Aqui está um exemplo. Se a gente tem a consideração de uma determinada massa que está próxima à Terra, sobre uma aceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado, e uma massa de 50 quilos, para a gente determinar a força-peso, né, a gente vai pegar e vai fazer 50 quilos vezes 9,8. Você vai encontrar 490 newtons. Veja que a peso tem que ser dado em newtons, tá bom? Qual é a direção e sentido do vetor? Direção fazendo 90 graus com a superfície e o sentido, né, para baixo. Então, isso aí é muito simples. Por enquanto, nada demais. Não vai ficar difícil até chegar na parte de plano inclinado, na parte de composições ou sistemas, né, de corpos em contato, que ainda vai chegar, mas é só utilizar tudo que a gente vem aprendendo, os raciocínios. Hoje a gente vai aprender diagrama de corpo livre, que aí sim eu vou demorar um pouquinho mais no diagrama de corpo livre, porque é uma coisa importante, certo?
Força normal. Já a força normal, aí muita gente pensa que a força normal e a força peso, eles passam em reação. Não é, na verdade. Porque observe que você pode ter a normal ela pode estar aqui, ó, certo? Ela vai estar, pode equilibrar o peso. Se eu estou com o corpo, está sobre a superfície, tá? De apoio. O que que é essa normal? Essa normal é a reação, tá? Aquele contato do corpo que ele está colocando na superfície. Então você tem a superfície reage, empurra o corpo com uma força que é perpendicular à superfície. Então, esta força na qual a superfície empurra o corpo é chamada de normal, certo? Então, tá aí. Assim sendo, sempre que um corpo estiver apoiado a uma superfície de apoio, ela irá exercer uma força normal no corpo, sendo essa força sempre perpendicular à superfície de apoio. Enquanto a gente tem a força-peso, que ela sempre vai ter direção 90 graus com o solo e sentido sempre para baixo, a força normal, ela sempre vai ser perpendicular à superfície, ou seja, sempre 90 graus da superfície e o seu sentido sempre vai ser para cima, tá bom? Então, quando a gente estiver falando de força normal em relação à superfície, eu falei que sempre o sentido é para cima, mas é mentira. Porque eu posso ter esses sentidos aqui, ó, tá? Para cá, e se ele estiver encostado também numa superfície vertical, também vai estar para o lado. Então tem isso, a gente tem que se ligar. Nem sempre vai ser para cima o sentido. Então, força normal é isso aí, é a força que é de reação da superfície àquele contato do corpo. Mais uma força especial, que é a tração. O que é a tração? A tração está relacionada aos fios inextensíveis. O que são fios inextensíveis? São fios que a gente vai considerar que eles não têm uma característica elástica, tá? Então, eles vão, no que a gente está estudando agora, viu, gente? Porque se a gente for considerar que ele tem uma característica elástica e que ele possa deformar, aí a gente vai ter que aplicar alguns cálculos que vocês só vão fazer na mecânica geral, que é quando a gente considera a deformação de um determinado objeto. Aqui a gente está falando de deformação dos objetos, tá? Mas isso influencia, professor? Lógico, influencia muito. Como vocês já sabem, cada passo que vocês vão dando, seguindo em frente até o final do curso, vai aumentando a complexidade dos assuntos e vão sendo inseridas, vão sendo quebradas algumas restrições de análise, de estudo, como é o caso de análise de corpos que se deformam. E vocês vão ver isso daí apenas lá em mecânica geral, quem for pegar mecânica geral, ou lá em materiais avançados. Aí a gente tem aqui, ó, tração. O que que é a tração? Quando esse corpo ele está preso, né, um fio inextensível, né, um fio ou cabo, a gente sabe que esse cabo ele é um objeto no qual ele transmite força. Então, todo objeto que você está aplicando uma força, ele está servindo como transmissor de força. Então, para que essa imagem aconteça aqui, ó, para que isso aqui seja verdade, costumo falar assim, para que isso aqui seja verdade, esse cabo aqui, né, ele tem que não partir, tá? Então, a tração nesse cabo aqui, que esse cara está puxando, ele tem que não partir. Qual é a força que esse cara tem que aplicar aqui para que isso daqui aconteça? Aí você vai vir. Peso está para baixo aqui. Então, a força-peso disso aqui, o peso total disso aqui está para baixo. A tração disso aqui vai estar para cima. Por que vai estar para cima? Porque a tração ela tem que equilibrar, já que isso aqui está parado, essa força-peso tem que ser igual a essa tração aqui. E como é que, vamos supor que seja o mesmo cabo, né, um cabo só, essa tração aqui continua sendo essa tração, certo? Então, aqui eu tenho que puxar com o mesmo peso da força-peso que eu necessito para segurar aqui. Supondo que isso aqui seja apenas uma tração, tá bom? A gente vai ver esses cálculos de tração em uma corda e vamos entender algumas situações específicas na qual a gente tem mais de uma tração, ou então quando a gente tem que dividir a tração por 2 ou multiplicar a tração por 2. São casos específicos que eu vou dizer, ó, anotem, e aí você vai notar, ó, quando acontece isso, a tração multiplica por 2 ou divide por 2, certo? Que é quando a gente tem sistemas de polia.
Aí já são as aplicações da terceira lei de Newton, né? Casos específicos. Então, a tração é essa daí, é uma força, tá? Importante, que ela é orientada ao longo da corda, ter a mesma direção da corda, trabalhando aqui em cabos ideais, a tração ao longo de um mesmo cabo ideal é constante. Então, se é o mesmo cabo, a tração é igual nele todo. Se esse cabo é linear também, né, que eu falo. Se ele for um cabo ideal, qual é o tipo do cabo ideal? As dimensões dele não mudam, a composição química dele é a mesma e ele não é elástico, ele é inextensível. É o cabo ideal. Força de atrito. A força de atrito é a força de reação ao movimento. Então, ela pode ser calculada através do atrito dinâmico e do atrito estático. Quando a gente fala do FAT estático, esse coeficiente de atrito estático que a gente usa, que é o μe, é para quando o móvel está parado. Então, o corpo está parado, e você vai começar a primeira sujeitar aquele corpo a uma força para ele sair de movimento zero, tá? Aí você usa o MI estático. Mas quando o corpo já está andando, né, já está em movimento, aí você vai aplicar o atrito dinâmico. Então você tem que saber que existe para uma determinada. E o que é esse coeficiente de atrito, né? Que a pergunta é essa, porque o FAT aqui vocês já entenderam que a fórmula é força de atrito igual a μ vezes N. Quem é N? A força especial que a gente acabou de ver, né? A segunda força especial, a normal, né? Que está relacionada à superfície. Então, falta só eu dizer para vocês o que é esse coeficiente de atrito. O coeficiente de atrito, ele varia de superfície para superfície. Quanto maior for a limpidez, a polidez da superfície, menor vai ser a influência da força de atrito sobre o bloco. Então, a gente já sabe que se a minha superfície ela é extremamente polida, vai ser muito mais fácil movimentar um bloco. Então, só vocês fazerem um pequeno teste em casa aí. Quem tem em casa, tanto, vamos supor que vocês têm em casa uma superfície lisa, né? Pode ser um porcelanato, alguma coisa bem lisa, e depois faz no concreto. Você vai ver que as superfícies são diferentes, vai ser mais difícil para você movimentar o corpo, você vai precisar de mais força numa superfície ou na outra, por conta desse coeficiente de atrito que você pode calcular, né, através daqui, do FAT igual a μ vezes N. μ é o coeficiente de atrito estático, para quando o corpo está parado, você precisa iniciar o movimento dele, e μd é o coeficiente de atrito dinâmico, que é quando ele já está em movimento e você quer aumentar a velocidade dele ou parar ele, certo? Aí você tem essa questão do atrito, que é importante. Seguindo, então, algumas outras forças a gente vai estudando ao decorrer da... Vamos estudar de forma mais precisa, né, nas próximas unidades, quando a gente vai falando de perda dissipativa. Que o atrito é uma das forças responsáveis pela perda de energia, né? A gente já sabe isso. E o atrito não ocorre só aqui nessa situação, ele pode ocorrer de diversas formas, né? Resistência do ar, pode ocorrer na forma de contato entre as peças dentro de uma engrenagem. Então, a gente tem porrada de coisa. Importante entender o que é a força de atrito. Ela sempre é sempre, ó. Olha uma coisa interessante do vetor força de atrito. Tudo aí é vetor, tudo é grandeza vetorial. Ela sempre vai ser contrária à direção do movimento, certo? Então, a força está provocando o movimento, a força a gente sabe que ela vai gerar, a força resultante está sempre na mesma direção que o movimento, a força resultante sempre vai estar na mesma direção, sentido do movimento. E então, significa que a força resultante sempre vai ter sentido contrário à força de atrito, tá? Porque ela é uma força de resistência ao movimento. E aí, por último, não menos importante, a gente tem a força elástica. Então, a gente tem lá a força de tração, né, que é uma força relacionada a um fio ideal, ou cabo, e aqui a gente tem a força elástica relacionada a uma mola. Então, quando o corpo está preso a um objeto elástico, mola, corda elástica ou outro objeto semelhante com propriedades elásticas, aí a gente considera esse corpo
que a gente está estudando, pode ser um fio, qualquer coisa, ele é extensível. Então, ele pode mudar o seu tamanho, tá? Ou ser comprimido ou ser tracionado. Então, a gente aplica a lei de Hooke, tá? A lei de Hooke vocês provavelmente devem aprender quando estiver estudando aí resistência dos materiais. Então, o que é essa força elástica? Perceba que se você também for fazer um teste, né? É muito bom em física, você sempre está tentando experimentar as coisas. Pega aí uma mola do seu caderno, qualquer mola que você tenha aí, né, de algum dispositivo, comprima ela. Você vai sentir uma dificuldade de comprimir ela cada vez mais que você está chegando à compressão máxima. Da mesma forma que se você for fazer a extensão dela, né, deformar ela esticando, você vai sentir uma dificuldade cada vez maior à medida que você está aumentando o tamanho dela, chegando na extensão máxima. Então, tanto comprimindo a mola, quando extensionando a mola, esse movimento que você está fazendo, né, com a mão, vai provocar uma força de reação da própria mola, que é isso que está dificultando o seu movimento. Então, por isso que as molas são utilizadas em amortecedores, né, são utilizadas em alguns sistemas principalmente para amortecimento. Porque um carro mesmo, né, na parte traseira, você tem ali um impacto, né, de para cima e para baixo. Então você tem que ter alguma coisa que amorteça, né? Quando bate ali tem uma força contrária para poder amortecer aquela energia. Então como é que calcula a força elástica? A força elástica, ela vai ser calculada Fel é igual a K vezes o deslocamento. Esse deslocamento ΔX você pode determinar, né, fazendo x inicial x final menos x inicial, tá? O comprimento final da mola. Aqui está a mola normal, né? O comprimento final da mola menos, certo? Esse comprimento inicial. Então, se você pegar L final menos L0, você vai ter ΔL ou ΔX, tanto faz. E aí você vai ter esse valor aqui que o livro está apresentando como L, que é a sua deformação. Tá bom? E aí, esse K é a constante elástica. Esse K, ele varia de material para material. Então, dependendo da mola, você pode ter um K diferente, porque a mola ela pode ser feita de um material mais forte, com menor elasticidade. Aí vai ser mais difícil de você comprimir ou esticar. Então, esse K aqui, que é a constante elástica, vai depender do tipo de material e da configuração do material também. O número de voltas da mola vai depender de uma porrada de coisa, então isso vai dar a constante elástica da mola. Então, só para a gente lembrar, toda força é uma grandeza vetorial e, portanto, possui módulo, direção e sentido. Peso, normal, tração, atrito e força elástica, essas 5 forças especiais que a gente estudou hoje, são forças e vão ter módulo, direção e sentido. Beleza? Então, não adianta. Se estamos falando de grandeza vetorial, para a gente definir ela de forma plena, a gente precisa de quê? Determinar módulo, direção e sentido, como a gente já está fazendo desde o início das nossas aulas. Vamos seguir. Vamos falar agora da terceira lei de Newton, né? Então a gente tem, sempre quando a gente tem interação de dois corpos, eles estão em contato, né? Dois corpos em contato, eles vão agir uns sobre os outros, tá? Então, se eu tenho um corpo que ele vai entrar aqui, como nessa figura aqui, ele vai entrar em contato com esse corpo, o que vai acontecer? Esse corpo está com uma velocidade, tá? Então ele está dotado de energia cinética. Então ele vai bater aqui nesse corpo que está parado. Esse corpo vai criar uma reação nesse corpo também, certo? A reação que esse corpo causa nesse faz com que ele pare, faz com que a energia dele se dissipe. Mas a energia que ele veio, parte dela vai passar desse daqui para cá, desse daqui para cá, desse daqui para cá, desse daqui para cá. Aí esse daqui vai movimentar, certo? Só que o movimento desse, a angulação do movimento desse, já vai ser menor do que a desse. Por quê? Porque já dissipou parte da energia devido ao impacto aqui, tá? Então é o que acontece. Vai ficar ali, você pensa que vai ficar para sempre? Não. Ali vai ficar durante um tempo, mas cada vez mais essa angulação vai ficando menor.
Cada vez mais ele vai ficando menor, até isso aqui todo mundo ficar parado quando a energia do sistema for totalmente dissipada. Mas o que é interessante você entender é que essa força que esse cara atinge aqui é a mesma força que esse cara atinge nele. É tanto que os dois ficam parados, certo? Porque ele transfere, a gente já falou que um corpo, quando ele está em contato com outro, ele costuma transferir as energias, tá? Porque eles são dotados de moléculas, de átomos, e os átomos, quem melhor para absorver energia do que os elétrons dentro dos átomos, né? Os átomos como um todo. Absorver e transferir. Coloquei outro exemplo aqui da terceira lei de Newton, do par ação e reação, que é a questão de você colocar um ônibus espacial, um foguete na atmosfera e depois no espaço sideral. Você precisa de uma força propulsora, né? Essa força propulsora, ela só pode ser gerada através de uma força que você aplica, né? Então, para você criar uma força que te eleve para cima, uma força para cima, você precisa aplicar uma força para baixo. É isso, então, essa é a força, a ação e reação. É o que acontece, que muitas vezes a gente fica pensando, pô, no vácuo, isso daí é complicado, né? Porque a gente aplica a força, ação e reação nos propulsores, então o jato que sai de algum tipo de combustível propulsor que faz você mudar a direção, então você está utilizando a ação e reação. Mas você tem que usar muito mais energia, porque você não conta com a atmosfera, que é o que te ajuda. Essa ação e reação. Da mesma forma que o te ajuda a andar para frente é a força de atrito. Já percebeu que você tentar andar em uma neve ou em um lugar muito, mas muito liso, liso demais, você não consegue muito bem, é difícil pra caramba. Enquanto você está numa superfície mais rugosa, você consegue andar com menos força. Então, o atrito é o que joga você para frente. A mesma coisa do pneu. O atrito do pneu com o solo é o que faz o carro ir para frente. Porque o atrito ele vai estar para trás e você vai estar indo para frente. A mesma coisa aqui, você está botando uma força para cá para você poder ir para cima. Então, mais um passo em reação. Então, só para vocês assimilarem aí, a terceira lei de Newton estabelece o princípio de ação e reação quando um corpo A exerce uma força sobre um corpo B. O corpo B reage e exerce também uma força sobre o corpo A, uma reação. Essas duas forças têm o mesmo módulo, a mesma direção e sentidos opostos. Elas atuam em corpos diferentes. Essa é a grande diferença de uma força, de uma ação e reação que respeita a terceira lei de Newton. Então você tem que ter corpos diferentes, certo? Você vai ter duas bolas ali, umas interagindo, dois blocos, um interagindo com o outro. Você vai ter uma força de um bloco em um, né? Vamos supor, bloco A e bloco B. Você vai ter F de AB numa direção e vai ter F de BA na direção oposta. Vamos ver esse exemplo aí para a gente entender um pouquinho das aplicações do que a gente já viu. Já entendemos a terceira lei de Newton, né? Que é o par ação e reação. Vimos que tem que ser em corpos distintos. Agora vamos ver esse exemplo aí, que é um exemplo que eu vou deixar vocês tentarem fazer para ver se vocês estudaram o que eu tenho pedido todas as aulas. Entendeu? Quando o objeto é colocado em uma superfície inclinada, ele apresenta uma tendência a se movimentar, deslizando pela superfície, ou seja, as forças normal e peso não se anulam naturalmente nessa situação. Considere o bloco de massa igual a 10 kg, apoiado em uma superfície inclinada de 30 graus, com a horizontal, como mostra a figura 2.11. Não atuam forças de atrito, então não tem força de atrito aí, beleza. Ele vai escorregar aqui naturalmente sem a reação do atrito. Quem A, calcule a força normal e calcule a aceleração do bloco. Eu vou ajudar só ajudar, e vocês vão seguir. O que você vai fazer, professor? Eu vou já introduzir aqui o conceito de diagrama de corpo livre, rapidinho. Para vocês entenderem o que está rolando aqui. Nesse bloco, a primeira coisa que você tem que fazer, gente, é identificar quais são as forças que estão atuando nesse bloco. Quando você identifica todas as forças que estão atuando nesse bloco, você pode aplicar, né, a segunda lei de Newton. Mas primeiro você tem que entender quais são as forças que estão atuando.
Então, me ajudem aí, por favor. Quais são as forças que eu tenho atuando nesse bloco? Força normal e força peso. Força normal seria esse daqui. Força normal seria esse daqui. A força peso. Vamos ver se vocês estão ligados. Seria essa daqui. Então, teoricamente, são essas duas forças que eu tenho. Normal, né? Que é a força de reação da superfície a esse corpo aqui, né? E eu tenho a força-peso. Como eu falei, perceba que a força-peso, no caso do plano inclinado, ela não equilibra a força normal, tá? Se ela equilibrasse, o que aconteceria? Isso aqui ficaria parado. Então, significa que isso aqui vai ter uma aceleração, né? Obviamente, a própria força-peso que vai estar causando essa aceleração. Só que não a força-peso, uma componente da força-peso. Qual é a componente da força-peso que vai estar provocando essa aceleração? Aqui, ou melhor, mais no centro de massa aí. A massa de aceleração. Não. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem que considerar uma coisa muito importante, que é o nosso plano cartesiano? Então, a gente tem que dizer que existe esse plano cartesiano aqui, ó. Porque a gente está fazendo isso em relação a um plano inclinado. Então, o nosso plano cartesiano, ele vai ser inclinado, concorda? Ele tem que ser inclinado. Então, o nosso plano cartesiano está aqui, ó. Aí você desenha o seu plano cartesiano em relação à superfície. X, Y. Correto? Então, beleza. Então, eu tenho essa força. Se eu for colocar ela aqui no plano cartesiano, eu vou ter que decompor ela em Y e X, né? Se eu for decompor ela em Y e X, como é que fica? Vou usar o mesmo plano cartesiano aqui, ó. Isso aqui é X, não é isso? E esse aqui é Y. Então, aqui eu tenho uma componente da força-peso aqui. Olha a decomposição de vetores. E tem uma componente da força-peso aqui. Só vou trocar o lado. Aí aqui, sim, eu finalizo o meu diagrama de corpo livre. Porque aqui eu tenho Px e Py. Tá? Então, todo plano inclinado, gente, você já sabe, vai ter que fazer isso. Decompor a força-peso em Px na direção aqui paralelo, né? Px sempre vai ser paralelo à superfície. E Py sempre vai ser perpendicular à superfície. Vou repetir. Px sempre vai ser paralelo à superfície, Py sempre vai ser perpendicular à superfície. Porque a gente sempre vai estar utilizando a superfície como a referência para o meu plano cartesiano. Então, o meu plano cartesiano sempre vai considerar isso daqui como meu plano, tá? Aí, a partir disso, você utilizando trigonometria no triângulo retângulo, você pegando isso daqui e passando para cá, né? Colocando quem é cada coisa. Isso aqui eu acabei de dizer para vocês que é Px. E aqui eu acabei de dizer para vocês que é PY. Tá? E aqui eu sei que é 30 graus. E aqui eu vou fechar isso aqui e aqui, né? Não é assim que a gente faz para a gente fechar um triângulo retângulo? Porque a gente já sabe trabalhar dentro de um triângulo retângulo, tá? Então, teoricamente, eu puxo isso daqui para cá, né? Para formar um triângulo retângulo. Por que você faz isso? Porque você quer saber, na verdade, quem é Px e Py em função de P, que é conhecido, e em função do ângulo, que é conhecido. A gente viu isso ou não em decomposição de vetores lá atrás, quando a gente estava vendo forças oblíquas. Vimos ou não a decomposição de vetores? Vimos. Então, a gente só está aplicando aqui no plano cartesiano. Então,
Antes de fazer essa aplicação, eu quero dizer para vocês que isso aqui que a gente acabou de fazer, que é determinar todas as forças que existem no corpo, é o primeiro passo para as próximas questões que serão resolvidas daqui para frente. Isso aqui é considerado um DCL, que é diagrama de corpo livre? Não, porque um DCL, um diagrama de corpo livre, eu ia pegar isso aqui e isolar. Eu ia pegar isso aqui e isolar em um determinado corpo aqui. Eu ia fazer um corpo pequenininho aqui, isolar, ia separar ele daqui. Sim, pode considerar que você pode utilizar isso com um DCL, mas se você tivesse aqui várias outras composições, vários outros blocos, você teria que separar cada um dele. Aqui eu só tenho um, beleza. Se só tenho um bloco, tá ótimo. Depois que você fez o diagrama de corpo livre, vamos assumir isso aqui como diagrama de corpo livre. Quais são as primeiras inferências que você tem que fazer? A primeira inferência é você tem que observar que PY, quem vai estar equilibrando a normal é o PY. Então, PY vai ser igual a normal, certo? Outra coisa, depois que você fez essa inferência, né, da parte aqui, né, da vertical, agora você vai para a horizontal, que é PX. Falo vertical e horizontal em relação a plano. Quem é que vai estar... Beleza, então, PY e normal aqui, eles estão sendo responsáveis por isso aqui estar grudado, né? O PX, ele vai ser responsável pelo deslocamento desse bloco, né? Nesse sentido que está aqui, ó, de cima para baixo, daqui para cá. Então, quem está causando a aceleração no bloco é a componente PX do peso, certo? Quem está causando a aderência do bloco ao plano é o PY, porque está equilibrando com o N. Então, para calcular a força normal, eu tenho que calcular quem? Que é a letra A aí. Para calcular a força normal, eu tenho que calcular quem, gente? PY, Perfeito. E para calcular a aceleração do bloco, eu preciso calcular quem? PX. Px. Então, Py está relacionado à força normal e a aceleração do bloco, eu preciso encontrar Px, porque é ele que é a força resultante. Lembra que a segunda lei de Newton diz que força resultante é igual a massa vezes aceleração? Quem é a força resultante aqui? Px é a força resultante, porque se eu só tenho essa força e essa força. Lembre-se que P aqui ele já foi decomposto, tá? Então, eu não considero ele mais no meu somatório das forças igual a zero. Então, aqui eu tenho para fazer, né, a segunda lei de Newton, a gente aplica lá, somatório das forças é igual a força resultante, que é igual a massa vezes aceleração, e aí você está aplicando corretamente a lei de Newton. Essa força e essa força, elas se anulam. Então, beleza, já se anulou, já foi embora. Só me sobra quem? Px. Então, minha força resultante é o próprio Px. Se eu tivesse uma força de atrito, galera, vamos supor que eu tivesse uma força de atrito para cá, que ele manda aqui, onde não atua uma força de atrito. Aí quem seria a minha força resultante? Se eu tivesse uma força de atrito, se eu tivesse um FAT aqui, ó. Quem seria? Força. Repete para mim, por favor. X menos a força de atrito. Muito bem, exatamente. Porque se esse bloco está se movimentando para cá, significa que Px está vencendo a força de atrito. Então, Px seria maior que a força de atrito. Então, significa que eu ia fazer o quê? Px menos Fat igual a massa, que é a massa desse bloco que ele dá aqui, ó, 10 quilos, vezes a aceleração. Mas como eu não tenho, então simplesmente vai ficar como Px, né, que vai ser a própria força resultante, igual a massa, que é 10 quilos, vezes a aceleração. Então, para eu achar a aceleração, eu preciso calcular Px primeiro. E para achar normal, eu preciso calcular Py. Então, como é que eu determino quem é Py e Px? Se vocês voltarem no caderno de vocês aí, quem está anotando, estudando, vocês vão ver que é simplesmente relacionar Py com P e o ângulo e Px com P e o ângulo. Lembrando que P, nunca podemos esquecer quem é P, né? P é a força-peso, né? P é igual a massa vezes aceleração. Nunca podemos esquecer. Só que, como a força-peso está relacionada à gravidade, peso é igual a massa vezes gravidade. A gravidade vocês podem usar 9,8, não tem problema. Aí quem está trabalhando, quiser trabalhar com uma casa decimal, 9,8. Então você já consegue calcular a própria força-peso aqui rapidão, né? Calculando a força-peso.
eu só ver aqui qual foi a gravidade que ele utilizou rapidinho, viu, gente? Gravidade 9,8, pronto. 9,8. Então, daí, ó, vai ter peso igual a 10 vezes 9,8. Peso igual a 98. Então, a gente já sabe qual é a força-peso, 98 newtons. Falta só, por que eu estou enrolando? Estou enrolando pra caramba aqui para ir para trigonometria, porque eu falei para vocês estudarem. Olha lá. Vamos agora para a trigonometria, que a gente precisa agora relacionar esse 98 com esse 30 graus para saber se px é seno ou se px é cosseno. Porque pode variar de acordo com a orientação do plano. Se esse plano está assim, ou se ele estivesse para o lado contrário, se ele fosse aqui assim, isso influencia em px ser seno de tal valor ou cosseno de tal valor. Mas se você sabe trigonometria, você não vai se perder. Você vai pegar isso aqui e jogar para cá. Aí, ó, você pode, em termos, né, de melhorar a... Só encurtar aqui rapidinho, até porque você não sabe qual é a intensidade de px, né? Então pode ser qualquer valor. Só para fechar o triângulo retângulo. Bem, eu já sei, porque por semelhança de triângulos, né, que esse 30 aqui tem que ser esse 30 aqui. Por quê? Se aqui é 90 graus, gente, aqui não é 90 graus também, PY e PX sempre irão fazer 90 graus entre si. Óbvio, porque é o eixo X e o eixo Y. Se aqui é 90 graus e aqui é 90 graus, tá? E esse daqui é menor do que esse que é maior. Então aqui é 30 e aqui só pode ser 60. Então esse 30 só pode ser 30 aqui, tá? Que ângulo é menor? O ângulo menor é esse. O ângulo maior é esse. Então, opa, o que foi isso aí, gente? Pelo amor de Deus. Já foi. Então, por semelhança de triângulo, isso aqui é 90 graus, aqui é 90 graus, aqui é 60 graus, aqui é 60 graus, aqui só pode ser 30, tá? O que que você faz? Você pega e imagina que isso daqui, ó, você pegou essa ponta, jogou aqui, essa ponta jogou aqui e essa ponta jogou aqui. Então, é um triângulo semelhante, ó, tá? Se ele é semelhante, os ângulos deles, a proporção dos ângulos deles são iguais, tá? Então, aqui é 30, aqui também vai ser 30. Então, se aqui é 30 também, você pode aplicar seno de 30 graus é igual a cateto oposto, que é px, certo? Px está aqui agora, aqui vai ser o ângulo de 30 graus. Deixa eu ver se eu conseguir colocar um ângulo aí. Ficando bom nesse negócio, né? Então aqui é 30 graus. Bem pequenininho aí, só pra gente... Vixe, ficou muito pequeno. Na verdade, travou.
Então, aqui também é 30 graus, tá? Então, aqui é 30 graus, 30 graus, 30 graus aqui. Sempre vai acontecer isso, professor? Nessa situação, sim. Sempre que aqui for 30 graus, vai ser 30 graus aqui também, entre PY e P. Tá? Porque isso daqui, não sei se vocês estão vendo, isso aqui é a hipotenusa. E aqui são os catetos. Então, é como se aqui fosse a hipotenusa, certo? E aqui fosse os catetos, tá bom? Então, esse aqui seria PY e esse aqui seria PX. Então, PY com P forma o quê? 30 graus. E PX com P forma 60 graus. Então, é só vocês fazerem essa análise. Não dá errado. Então, beleza. Aí eu só aplico o quê? Seno de 30 graus é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Tá? A hipotenusa é esse carinha aqui, ó. É o maior. Aprenda a enxergar o triângulo de diversas formas. Aqui não é um triângulo, professor, aqui está mais fácil de enxergar. Aqui está difícil de enxergar o triângulo e entender que isso aqui é hipotenusa. Tem que começar a enxergar. A trigonometria, ela exige também isso, de uma visão 3D. Uma visão 3D não, uma visão que você possa enxergar as coisas direitinho. Então, quem que está relacionado a seno? É o PX. Quem que está relacionado a cosseno? É o PY. Então, você já sabe que você vai ter uma seguinte situação. Você vai ter seno, fazer isso uma vez, 30 graus. Deixa eu colocar o grau aqui, né? Botando assim errado, mas porque eu não estou lembrando como é que bota o grau. Seno de 30 graus. Seno é cateto oposto à hipotenusa. Quem é o oposto a esse ângulo? PX. PX dividido por hipotenusa, que é P. Aí você pode pegar seno de 30 graus é 1 sobre 2, é igual a PX dividido por P. Aí o que você pode fazer? Aqui não está dividindo? Se esse P está dividindo, passa para cá multiplicando, certo? Ou seja, X vai ser igual a 1 sobre 2 vezes P. Logo, PX, quem é P? 1 sobre 2 vezes 98. PX vai ser igual a 40 e 98 dividido por 2 dá 44. 44. Não, que 44? 48, 6, 8, 9. 99. 99 newtons. Então, eu apliquei aqui, ó, o triângulo retângulo. Seno de 30. Entenderam por que eu utilizei o seno de 30? Porque eu queria achar PX. Seno de 30 é igual a cateto oposto, que é PX, que eu transferi daqui para cá, sobre hipotenusa. Então, nesse caso, você pode até determinar que para todos esses casos onde o plano inclinado está dessa forma, sempre você vai ter essa relação. Ó, seno do ângulo do plano inclinado igual a PX sobre P. Aí, se você quiser jogar o P para lá, você pode sempre dizer que P, né? Eu posso botar aqui logo. Que aí aqui eu fiz a demonstração toda, bonitinho, sem me preocupar com fórmula, aqui eu já vou jogar a fórmula. Tem gente que gosta de fórmula. Você pode sempre dizer que nesse caso aí, o PX sempre vai ser igual a P seno do ângulo. Tá aqui que é um ângulo. Sempre vai ser assim. Tá? Aqui tem um sinal de vezes. Ah, professor, então PY, obviamente, né? Obviamente, não tem para onde ser diferente. PY tem que ser P cosseno do ângulo. Não tem como ser diferente. Exatamente. Não tem como ser diferente.
professor, então essa fórmula eu posso usar sempre? Sempre que o plano inclinado ele for desse jeito, com esse ângulo virado para cá. Se você tivesse plano inclinado voltado para lá, ou qualquer outro tipo de plano inclinado, você teria que aplicar trigonometria novamente. Então, o que acontece? A maioria das atividades vem com esse tipo de plano inclinado, né? Para facilitar a vida de vocês, porque o livro gosta de facilitar a vida de vocês. Então, vocês podem entender isso aqui. Pode falar. O senhor falou que PY anula a força normal. Foi isso? Uhum. Mas Equilibra. PY fazendo como 30 graus, fazendo cateto adjacente sobre hipotenusa, PY dá 84,87, mais ou menos. Uhum. E a força normal não é 98, não? Não. Tá vendo como a gente confunde? A gente pensa que a força normal é a força-peso, que eles são par ação e reação, mas não são. Peso e normal não são par força e reação, tá? E você acabou de fazer a prova. A força anormal aqui, ela está equilibrando PY, entendeu? Ela só seria 98 newtons se a gente não tivesse num plano inclinado. Foi até bom você perguntar isso, que isso aí, nessa parte do assunto, é o que mais confunde o aluno. Entendeu? Só seria 98 newtons se isso daqui tivesse num plano com isso aqui de 0 grau, ou seja, se isso aqui fosse no plano mesmo, sem ser inclinado. Sacou? Então, no plano inclinado, a força normal é proporcional à força-peso. Repete de novo. Então, no plano inclinado, a força normal é proporcional à força-peso. Não entendi. No plano inclinado, no plano inclinado, a Hum. força normal é proporcional à força-peso. Não, a gente acabou de dizer o contrário, pô. Hã? A gente acabou de dizer o contrário. Num plano inclinado, a força-peso vai ser diferente da força normal. A Não, força-peso. no caso do PY, você falou que o PY é a O força normal. QY, você está falando da componente da força-peso. Tem que ter. Do jeito que você falou no plano inclinado, a força-peso é proporcional. Não. A componente da força-peso em Y equilibra a força normal. Entendi. Pronto. Aí você agora já sabe que é PY, já sabe PX é 49. PY você calcula aqui, né? PY vai ser igual a 98 vezes cosseno de 30 graus, que dá quanto? Deu 84,87. Y igual a 84,87. Isso vai ser igual, já sabe que vai ser igual a normal. Então, a normal, você faz a PY, é igual a normal, que é igual a 84,87 newtons. Achou a A e a B, né? Você vai pegar esse resultado que você achou aqui, né? E vai fazer. Professor, Oi? mas no caso, como a força normal e o PY se equilibram, algum desses vai ser negativo para anular? Ou não precisa? Sim, sim. Não, não precisa, como eu estou te dizendo. Aqui essa questão de negativo e positivo, como a gente está fazendo somatório das forças, a gente começou a fazer somatório das forças, lembra? Então a gente está fazendo tal força mais tal força é igual a zero, porque a gente tem que considerar que todas as forças elas se transformam. Então aqui você, quando você encontra que a normal é 84 para cima, não tem problema essa questão de sinal, porque você quer saber o valor em intensidade. Até agora ele não pediu sentido, direção da força, mas pode pedir. Ele pediu que simplesmente calcule a força normal, ele quer a intensidade. Agora, se ele pedisse calcule a força normal, direção e sentido, você poderia dar. Então, a direção sempre vai ser 90 graus com a superfície, aí você bota 90 graus com a superfície, e o sentido vai ser, para você encontrar o sentido com a superfície, você já sabe, que é 90 graus. Para encontrar o sentido com o solo, aí você tem que fazer trigonometria no triângulo retângulo novamente. Se aqui vai dar 30 graus, aí você vai puxar para cá, vai dar 60 graus. Tá? Então tem essas coisinhas básicas que você sabe. Então, isso aqui faz 90 graus com o solo para isso aqui formar um ângulo suplementar. Mas aqui ele não pediu, só pediu que calcule a força normal. E aqui para calcular a aceleração, você vai fazer força resultante. Vou puxar aqui.
Fazendo desde o início que vocês vão ter que fazer uma aí sozinho, viu? Resultante é igual a massa vezes aceleração. A força resultante, o próprio Px, que é igual a massa, que é 10, vezes a aceleração. Quem é o Px? Px vai ser 49, ou 49, igual a 10 vezes A. O valor de A vai ser quanto? 4,9? A igual a 49 dividido por 10. A igual a 4,9 metros por segundo ao quadrado. Então é isso aí, galera. Não é difícil de maneira alguma. Quanto mais exercícios vocês forem fazendo aí, mais vocês vão conseguir chegar em uma concepção natural de resolução, né? Dá uma diminuidinha aqui, só para caber todo mundo no local, e aqui já foi. Pronto, aí você achou aqui o resultado da letra A, e aqui você achou o resultado da letra não, aqui é o resultado da letra A e aqui é o resultado da letra B. Beleza? Tem alguma dúvida aí? Olha agora. Fiz passo a passo, tranquilo, para vocês entenderem, para poder vocês terem a base para resolver as outras questões. Acho que posso seguir, né? Ninguém está falando nada, então vamos nessa. Então, aí está mostrando a mesma coisa que eu fiz, tá bom? Olha o diagrama de corpo livre aqui, ó. Quando eu falo diagrama de corpo livre, é isso. Você colocar todas as forças que estão relacionadas a este corpo, tá? Todos os vetores, todas as setinhas. Aí, isso aqui é um diagrama de corpo livre, porque ele está livre, né? Tá? Colocamos aqui a questão do 30 graus, aqui é 30 graus. Fizemos o cálculo aí todo bonitinho, né? Você deve ter feito aproximado o valor, né? Por isso que você achou que... eles devem ter aproximado o valor lá para 85, né? Mas você achou aqui um valor em 2 casas decimais. Então, tá mais certo o seu do que o dele. Aproximado. Achamos aqui a força resultante, que é Px, né? Aplicando tudo do jeitinho que eu fiz lá. Lembramos a segunda lei de Newton, aplicamos e achamos a aceleração 4,9 metros por segundo ao quadrado. É bem fácil, tá bom? Então, quando a gente fala da terceira lei de Newton, né? Matematicamente, a gente pode expressar ela dessa forma, tá? F de AB é igual a F de menos F de BA. Por quê? Porque sempre vai estar no sentido contrário à força de reação. Então, você vai ter uma força de ação e a força de reação tem que ser no sentido contrário, então ela vai ser negativa. Como está aqui no exemplo, tá? A esfera está pressionando a parede, né? Sei lá, o que fosse aqui, a barra de metal, não sei. Então, você tem a esfera é o corpo 1, a barra é o corpo 2. Do corpo 1 para o corpo 2, você tem uma força, que é força de 1 em 2. E do corpo 2 para o corpo 1, você tem uma força também reativa, que é a força de 2 em 1. Então, aqui, para esse lado, eu vou ter a força de 2 em 1. Essa força, gente, esse vetor está representando, né? Esse vetor está representando a força que o corpo 2 aplica em 1. E esse vetor está representando a força que o corpo 1 aplica em 2. E essas forças, elas vão ser iguais. Você perceba que os módulos aqui, ó, elas vão conferir igualdade entre essas forças. Elas só vão ter o quê? Sentidos diferentes.
Até a direção delas vão ser iguais. Apenas os sentidos vão ser diferentes. Então, F de AB, força que o corpo de A aplica em B, F de BA, força que o corpo B aplica em A. Dito isso, vamos aí entender um pouco do diagrama de corpo livre. Vocês já entenderam basicamente o que é, só dando o conceito. Muitas vezes, para resolver problemas que envolvem as leis de Newton, desenhamos um diagrama de corpo livre, no qual o único corpo mostrado é aquele que nós estamos analisando, para o qual vamos estar somando as forças. Normalmente, no diagrama de corpo livre, simplificamos o corpo em estudo, representando através de um ponto. Pode ser um ponto, pode ser uma esfera, um bloco. Vai de como você se sente confortável. O importante é você simplificar e deixar aquele corpo livre para vocês estudarem naquele corpo quais são as forças, só naquele corpo. Porque vocês vão ver daqui para frente que cada corpo, quando estiver estudando a terceira lei de Newton aplicada, ele vai gerar uma equação, certo? Então, você tem um sistema com vários corpos, um ligado ao outro, ou um encostado no outro. Cada corpo ali vai gerar uma equação, certo? Aí tem aqui, ao desenhar o diagrama de corpo livre, é conveniente representar também o sistema de coordenadas. Então, nosso plano cartesiano. Olha o exemplo aí, ó. A gente tem na figura 2.14, dois blocos A e B de massas 15 kg e 10 kg, respectivamente. Ambos são apoiados em uma superfície lisa, horizontal, sem atrito. Uma força F de módulo igual a 100 N é aplicada ao bloco, de modo que o sistema se movimenta. Então, quando ele fala estão apoiados em uma superfície lisa, horizontal, sem atrito, a gente já sabe que não vai ter atrito aqui, né? Então, a gente já sabe que esses 100 N, nesse caso aqui, ele é a nossa força resultante. Ok? Por que ele é a nossa força resultante, gente? Vocês já comecem a pensar em forma prática, né? Ele é força resultante porque essa força aqui, peso, ela agora sim ela está equilibrando normal, e essa força peso ela está equilibrando normal. Então eu tenho essa minha força resultante, porque essa força de A em B e a força de B em A, elas vão se anular, tá? Que elas são forças de ação e reação, porque eu vou estar provocando uma força em A, essa força em A vai provocar uma força em B, mas B vai provocar a mesma força em A com sentido contrário. Então, no final das contas, esse daqui vai ser minha força resultante. Então, se isso aqui é minha força resultante, para achar a letra A aqui, é muito fácil, eu não preciso fazer quase nada. O que eu tenho que fazer aí, Itamar, Alisson, o que eu tenho que fazer para achar a aceleração do sistema? Você faz força igual a aceleração. A força é 100, a massa vai ser 15 mais 10, porque a força ela atua nos dois blocos. Isso. Aí 100 é igual a 25A, A é igual a 100 dividido por 25, A é igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Muito bem, é exatamente esse nível de processamento que eu quero nas cabecinhas dos meus alunos. Tem que processar as coisas assim, fazer os cálculos na mente, escrever na sua mente o cálculo, entendeu? Porque ficar escrevendo coisas simples em papel só faz você demorar de resolver as coisas mais complexas. Justamente isso. Mas o que é interessante? A gente dá um pouquinho mais de atenção a cada um desses blocos aqui, o que vai estar acontecendo, né? Então, eu vou passar aqui só para a gente entender o que vai estar acontecendo. Primeiro, tem aqui a força resultante do sistema, como um todo, é justamente 100 newtons. Assim, temos que força resultante é massa vezes aceleração, 100 é igual a massa vezes aceleração. Qual é a diferença? A diferença é que eu tenho que contabilizar as duas massas, a massa de A e a massa de B. Então, a massa total do sistema é MA mais MB vezes A. Então, 100 é igual a 15 mais 10 vezes A, vai dar a aceleração igual a 100 dividido por 25, 4 metros por segundo. Aí na B, beleza, A é fácil. A B, ele represente todas as forças atuantes em cada bloco e calcule a intensidade da força trocada entre A e B. Para fazer isso, você faz um diagrama de corpo livre, porque ele quer todas as forças atuantes em cada bloco, no bloco A, no bloco B. No bloco A, de cara você vê que você tem a força peso de A, né? Que vai ser quanto? 15 vezes 9,8. E a normal, que vai ser igual à força peso. A força B é a mesma coisa. Vai ser 10 vezes 9,8, que vai dar 98. E a normal também. Só que aqui, beleza, se identificou quais são essas forças. Mas tem essa F de AB e F de BA, que são valores que você consegue achar, tá? Mas que você representou aqui, como está mostrado aqui, tá bom? Então, para achar o peso de A, a gente já sabe como é que é, massa de A vezes gravidade, 15 vezes 9,8, peso de A, 147 newtons.
Como está equilibrando, a normal está equilibrando o peso, ou o peso está equilibrando a normal, a normal de A também é 147 newtons, né? Isso porque eles não estão num plano inclinado. O P de B é a mesma coisa, massa de B vezes gravidade, a massa de B é 10, a gravidade 9,8, o peso de B vai ser 10 vezes 9,8, que dá 98 newtons. Mesma análise de A, o normal de B vai ser 98 newtons. Então, em A, quais são as forças que você tem? Olha o diagrama de corpo livre aqui, ó. Você isola o bloco, pega o corpo A e faz 100 newtons, 100 newtons, tá aqui, como vocês estão mostrando aqui. Pera aí rapidinho, gente, que acabou de cair um negócio aqui no meu notebook aqui. 2 segundos. Estão me ouvindo? Caiu um pouco de água aqui. Tá, vamos seguir aqui. Então, estão me ouvindo aí? Normal? Acho que sim, né? Sim, sim, Bruce. Então, o diagrama de corpo livre é isso aí. Tá? Vocês estão vendo aí que ele está separando os corpos para poder fazer a análise de cada um desses corpos de forma separada. Primeiro corpo, corpo A, tem 100 newtons, como a primeira força. Essa força ela está da esquerda para a direita. Você tem as forças que estão se equilibrando, que é o peso de A e a normal, né, da superfície em relação ao corpo, e a força de B em A, a força que o corpo B está exercendo em A. Quando vai para o corpo B, você tem a força de A em B, que é a força que A exerce em B, né, se F de B em A e F de A em B vão ser iguais, e as forças que estão se anulando, peso de B e N de B. Então, na prova está aqui, ó, perfeitamente o diagrama de corpo livre de A e o diagrama de corpo livre de B. Cada um deles aqui bonitinho, com todas as forças. Falta o quê? Falta você determinar aí, se você quiser, né? Deixa eu ver se a questão pediu. Acho que ela pediu, né? Ela pede calcular a intensidade da força trocada entre A e B. Então, ela pede isso. Aí, como é que você vai fazer isso aí? Você vai fazer o somatório de forças em A, tá? Porque em B não vai precisar, né? Mas em alguns casos precisa também fazer somatório de forças em B. Nesse caso, você só precisa encontrar uma equação. Vamos lá por parte. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Quando a gente tem uma incógnita que a gente quer descobrir, a gente só precisa de uma equação. Quando a gente tem duas incógnitas que a gente precisa descobrir, a gente precisa de duas equações. E assim sucessivamente. Nesse caso, a gente só tem uma incógnita que a gente precisa descobrir. Então, que é F de B e A. Por quê? Porque F de A em B é a mesma coisa de F de B em A. Então, é uma incógnita só. Então, eu só preciso fazer o somatório de forças em A. Eu não preciso fazer o somatório de forças em A e em B, porque eu não preciso de duas equações.
Mas daqui a pouco vocês vão ver um caso onde vocês vão precisar, tá bom? Fiquem ligadinhos aí. Então, beleza. A gente chegou aqui para fazer o somatório de forças aqui. Como é o somatório de forças? É você contabilizar todas as forças. Em Y, um equilibra o outro, mas em X, um não está equilibrando o outro. Porque se estivesse equilibrando o outro, o corpo de ar estava parado. E ele está em movimento para a direita. Então, você tem que fazer isso daqui, que é 100 newtons, que é positivo, menos isso daqui, que está para o lado esquerdo, então ele está negativo, igual a massa vezes a aceleração. Só que aqui eu só vou contabilizar a massa de A. Aí, a partir disso daí, eu vou achar quem é F de BA. Vai ficar como? Tá aí, ó. Pego esse corpo A e faço F menos F de BA. Esse negativo aqui está relacionado ao sentido desse vetor, igual a massa de A vezes a aceleração. Beleza. Então, a força resultante em A, que é isso daqui, né? F menos F de BA vai ficar 100 menos F de BA, igual, quem é a massa de A? 15. Quem é a aceleração que a gente acabou de achar? 4. É 4 a aceleração mesmo? É 4. Então, 100 menos F de BA igual a 15 vezes 4. Vai ficar F de BA. Ele está negativo aqui, né? Então, eu posso passar, ou multiplicar isso aqui tudo por menos 1, ou passar isso daqui para cá e esse daqui para lá. Tanto faz, vai de como você prefere. Então, F de BA fica positivo, multiplicando todo mundo por menos 1. Isso aqui passa para lá, ia passar negativo, fica positivo. Isso aqui estava positivo, fica negativo, porque multiplicou todo mundo por menos 1. Então, F de BA vai ser 100 menos 15 vezes 4, que vai dar 60. 100 menos 60 dá 40 newtons. Então, o F de BA é 40 newtons. Se o F de BA é 40 newtons, né? Observe que esse F de BA é 40 newtons, o resultado que você acha aqui. Aí você pode falar, professor, mas não acho com valor negativo, mas eu quero saber o módulo, tá? 40 newtons. Então, você vai achar a intensidade. E aqui, você acha que F de AB é 40 newtons também, porque F de BA e F de AB é um par, ação e reação. Então, tem o mesmo valor, a mesma intensidade, tá? Em sentidos opostos. Tem dúvida disso daí no cálculo de FBA e FAB? Agora é agora. Acho que não, professor. Beleza, vocês estão sem dúvida aí por enquanto. Tudo certo, né? Pessoal, esse tipo de questão aqui é um outro tipo de aplicação quando a gente envolve tração, tá? Então prestem atenção aí também, porque aqui nesse caso específico, como vai aparecer a tração, que é uma nova força, vocês vão perceber que vai aparecer mais uma incógnita. Lá a gente tinha apenas uma incógnita, que era o F de AB e o F de BA, que eram iguais, né? Era uma incógnita só. Aqui vou ter duas incógnitas, então vai ser necessário eu criar duas equações para eu descobrir essas incógnitas, tá bom? Então vamos começar por partes. Aí a gente tem dois blocos idênticos de massa igual a 2 kg, estão unidos por um cabo ideal, massa desprezível, e estão apoiados em uma superfície lisa horizontal sem atrito. Uma força de 40 N é aplicada no sistema. Então represente todas as forças que atuam em cada bloco, calcule a aceleração do sistema e calcule a força de tração no cabo. Então a primeira coisa que eu quero que vocês façam é determinar cada uma das forças que estão atuando em cada bloco. É fácil, não é difícil. Olha lá. Vou fazer aqui junto com vocês. Acho que eu botei aqui. Olharam aqui, perceberam aqui que aqui, ó, você tem 40 newtons para cá. Você tem um bloco que está sendo unido ao outro por um cabo inextensível. Essa tração aqui, ela vai ser uma tração T. Como aqui é o mesmo cabo, presta atenção, aqui não é o mesmo cabo, então essa tração T vai ser um par ação e reação dessa tração aqui também. Então você tem uma tração dessa daqui e dessa daqui. Por quê? Porque quando eu puxo para cá, essa força de 40 newtons, ela provoca uma reação para cá. E aqui é a mesma coisa. Quando eu provoco essa reação para cá, eu provoco uma reação contrária. Ação e reação. Tá bom? Então, você vai ter 40, T para cá e T para cá. Sempre vai ser assim. Então, tá aí, ó. Em cada bloco, todas as nossas forças. Igualzinho a outra lá. Só que aqui a gente tem
a tração. Tá? Nos dois blocos temos a força-peso vertical para baixo e perpendicular ao solo. Calcular a força-peso vocês já estão carecas de saber, tá? Como a reação ao peso dos blocos, temos também atuando em cada um uma força normal, e nesta situação possui o mesmo módulo, direção e sentido oposto ao peso. Neste caso, ó, nesta situação, tá? A normal é sempre perpendicular à superfície, isso a gente já sabe. Os módulos dessa força são idênticos para cada bloco e são. Aí calcula o peso, né? Se os blocos têm massa igual, eles vão ter o peso igual. Então, 2 vezes 9,8, que é a aceleração da gravidade. Então, vai ficar 19,6 newtons o peso de cada bloco. Logo, as normais de cada bloco vai ser 19,6. É só você colocar aqui, como está colocado, né? Bonitinho. Olha que está sempre botando em newton, tá vendo? Ou está sempre botando em módulo, porque eu estou considerando as intensidades. Beleza. Aí, o que a gente tem agora? A gente tem, nesses dois blocos, a diferença é que no primeiro bloco, o que está puxando, né? A gente tem 40 newtons para cá e a gente tem a tração para cá. E aqui nesse bloco eu só tenho essa tração, porque eu não tenho nada puxando, nem mesmo o atrito. Então aqui eu tenho o diagrama de corpo livre, desse bloco, certo? Que são as forças em cada bloco. A partir daí, qual é o passo natural da resolução do cálculo? Quem vai me dizer? Aceleração. O que eu tenho que fazer aí agora? Tenho que criar as equações. Então, eu vou criar as equações. Se eu sei que ele está caminhando para lá, isso aqui se anula, eu vou até esquecer a questão do eixo Y, né? Porque isso aqui está sempre se anulando quando é num plano inclinado. Aí a gente vai pegar e vai fazer sempre aqui, ó. Isso aqui menos isso aqui é igual a massa disso aqui vezes a aceleração. Isso aqui menos nada, que não tem, né? Simplesmente isso aqui é igual a massa disso aqui vezes a aceleração. Então, você vai criar duas equações. A primeira equação para esse bloco, a segunda equação para esse bloco, tá? Então, vai ficar 40 newtons menos tensão, ou menos tração, é igual a massa desse bloco vezes a aceleração. T é igual a massa desse bloco vezes a aceleração. Você está aplicando a segunda lei de Newton. Está aplicando a segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Qual é a força resultante desse bloco? A força resultante desse bloco, se aqui anula aqui, a força resultante é F menos T. F menos T igual a massa vezes a aceleração. E aqui, qual é a força resultante? Se aqui para cá eu não tenho nada, a força resultante é o próprio T. Então, vai ser T é igual a massa vezes a aceleração. Vai gerar essas duas equações. Vão gerar essas duas equações. Equação 1, força resultante é F menos T igual a massa da aceleração, tá? Não estou tendo movimento vertical, então aquelas forças na vertical, né, que é peso e normal, elas se anulam, então elas não entram na minha análise. Para o bloco da esquerda, né, temos força resultante é igual à própria tração, então vai ficar tração igual a massa da aceleração. Então eu tenho duas equações, ó, essa equação e essa equação. Caso vocês não estejam percebendo, eu vou ter aí duas equações e duas incógnitas. Quais são as incógnitas que eu tenho? O que eu tenho que descobrir que eu não tenho? Eu tenho força. A força eu tenho, mas o que eu não tenho? O T. A tração e a... Aceleração. Perfeito. Muito bem. Então, por que eu preciso... Mais uma vez, repito. Por que eu precisei de duas equações? Porque se eu ficasse só com essa primeira equação, o que aconteceria? Seria impossível de resolver, porque eu ia ficar com essa incógnita e essa incógnita. Como é que eu vou resolver uma equação com duas incógnitas? A não ser que eu utilizasse métodos avançados que vocês só vão aprender lá na frente, que é com derivadas implícitas, que aí você consegue determinar a incógnita com uma equação, mas são modelos matemáticos, como transformadas de Laplace, são utilizados dentro ali para você fazer. Mas aqui, pelo que a gente tem no nosso arsenal, o arsenal que vocês têm ainda, vocês não conseguem. Então, vocês têm que precisar de uma outra equação, que é a equação do bloco 2. A equação 2 é tração igual a massa de aceleração. Perceba que aqui eu também ainda tenho duas incógnitas, mas agora eu tenho duas incógnitas e duas equações. Se eu tenho duas incógnitas e duas equações, o que a gente forma? Um sistema de equação. Então, aí a gente tem esse sisteminha de equação, F menos T igual a M vezes A, T igual a M vezes A, certo? Aí, o que a gente faz? Qual é a forma mais legal de resolver um sistema de equação? Soma, né?
Aí ficou simples, só é somar. Você vai pegar, aqui você não tem f de menos t igual a m vezes a, e aqui você não tem t igual a m vezes a, você vai somar o de cima com o de baixo. F mais 0, F. Menos t mais t, 0. Corta isso com esse. M mais M, 2M. A mais A, aí fica A. Ah, professor, A mais A não ficaria 2A? Mas se você pegasse e fizesse 2M vezes 2A, esse 2 ia entrar em evidência, ia ficar 2MA. Porque esse 2 ele está multiplicando tanto o M quanto o A. E muita gente pensa nisso, muita gente faz assim, ó. M mais M, 2M. Aí faz A mais A, aí bota mais 2A, aí erra tudo. Na verdade, se vocês pensarem, se você pegar 2M mais e fazer um produto notável, botar em evidência, vai ficar a mesma coisa, né? É mais fácil você somar, entender que M mais A, M vezes A e M vezes A é uma coisa só. Então, M vezes A mais M vezes A dá 2M vezes A, tá? Então, se atentem nisso. Melhor do que o da última forma que eu falei, né? M mais M, 2M. Melhor você pensar logo assim, ó. M vezes A, vai dar 2M vezes A. Aí você cortou, vai ficar F igual a 2M vezes A. Pronto, agora eu já não tenho mais a tração. Tá? Eu utilizei a segunda equação para eu poder fazer esse corte da tração, e agora eu só tenho uma incógnita, que é a aceleração. F é 40, tá aqui, ó. 2 vezes a massa é 2, a aceleração que eu quero achar. Aí vai ficar, esse 2 vezes 2 vai dar 4, que vai vir para cá dividindo, vai ficar 40 dividido por 4, a aceleração 10 metros por segundo ao quadrado. Depois que você acha a aceleração, que é 10 metros por segundo ao quadrado, você só faz substituir aqui, de preferência, para ser mais rápido. Porque você precisa achar a tração ainda. Você precisa achar T. Então, achou a aceleração, substitui aqui. Vai ficar T é igual a M vezes A. Quem é M2? Quem é a aceleração? 20. E quem é a tração, então? 2 vezes 10. Vai dar 20 newtons. Lembrando que toda a força é dada em newtons. Então, você finaliza fazendo, né? Fez lá pela equação F menos... Pode fazer pelas duas equações. F menos T, M vezes A, vai dar 40 menos T, igual a 2 vezes 10. T igual a 40 menos 20, 20 newtons. Pela segunda equação, T igual a M vezes A, vai dar 2 vezes 10, que dá 20 newtons. Ou seja, a tração ela é de 20 newtons. Então, não é difícil. Para calcular, foram 3 passos. Para calcular, para determinar todas as forças envolvidas, eu precisei calcular apenas a força-peso, porque calculando a força-peso eu achava normal. Eles são pares, nesse caso aqui eles estão se anulando. A A, então foi, de boa. Já a B, ele queria que a gente calculasse, que a gente determinasse, né, a aceleração e a tração. Então, a aceleração a gente achou, criando as duas equações. Sempre vai ser assim, viu, gente? Sempre vocês vão, cada bloco vai me gerar uma equação. Então, vocês vão encontrar aí no livro de vocês, quando vocês estiverem estudando para a prova, vocês podem encontrar aqui, ó, ao invés de ser só isso aqui, ó, eu já estou ajudando vocês para as próximas, ó. Você pode ter mais um fio aqui e mais um bloco. Qual vai ser a diferença? Que aqui você vai ter T, e como esse fio aqui é um outro fio que não é esse mais, você vai ter um T', certo? Então, aqui você vai ter agora 3 incógnitas. Você vai ter a incógnita T, a incógnita T', que é desse fio, e a aceleração. Como você tem 3 incógnitas, você vai precisar de 3 equações, que vai ser a equação relacionada a esse bloco, a equação relacionada a esse bloco e a equação relacionada ao terceiro bloco. Pode ser que não tenha um outro bloco? Pode. Pode ser que seja só uma parede aqui com um fio, que aí ele esteja parado? Pode. Ele vai estar estático. Então, ele não vai ter movimento. A aceleração dele vai ser 0. Certo? Para saber se vocês têm dúvidas. Essa aula aí é uma aula importante também da terceira lei de Newton, que a partir de agora, as duas próximas aulas só são aplicações. O termo de conteúdo, vocês já aprenderam. Primeira, segunda, terceira lei de Newton. As unidades, as aulas 2.3 e 2.4 da unidade 2 são aplicações, exercícios, mas é só exercícios, tá? Por isso que eu vou passar para vocês, a nossa prova na próxima semana, eu vou passar uma lista, e como eu falei para vocês, eu vou entregar para vocês a unidade, não sei se eu já passei, a unidade 1 e a unidade 2 exercícios resolvidos do Faça Valer a Pena. Já ou não?
Acho que já. Não. Ainda não? Então vou Não, passar. professor. Beleza, então vou passar para que vocês se preparem para a prova, tá bom? Vou deixar claro para vocês aqui, ó, mais uma vez. Podem se adiantar nas aulas 2.3, 2.4, porque essas aulas podem cair, porque elas estão pegando o que a gente está vendo aqui. É primeira, segunda e terceira lei de Newton, só que é aplicado. Como assim? O caso do elevador é a aplicação da segunda lei de Newton. E de queda livre também, que a gente estudou. Então, é como se nas sessões 2.3 e 2.4 mostrasse para vocês quais são as possíveis aplicações que a gente pode ter de tudo que a gente estudou agora até a sessão 2.2. Aí, o que eu vou fazer? Vou enviar para vocês todos esses exercícios do Faça Valer a Pena resolvidos e comentados, para que vocês se preparem para a prova, tá? Como é minha prova? Minha prova, na próxima semana, no horário de aula, eu vou disponibilizar para vocês, tá? Vai estar, como a gente sabe que o AVA às vezes tem algum probleminha, eu vou disponibilizar pelo WhatsApp, tá? É a prova e vocês vão ter 24 horas para fazer. Vocês podem utilizar o horário da aula para fazer e me enviar, tá? Porque não vai ter aula. É um horário separado para vocês poderem aplicar e desenvolver. Então, vocês vão resolver as questões, vão me mandar e vão ter 24 horas para me mandar do outro dia, certo? Por e-mail. Individual, tá bom? Tem mais alguma dúvida? E outra coisa. Eu vou mandar para vocês vou mandar hoje a atualização dos links, já está feito já das aulas. Estava só esperando dar essa aula para incluir essa aula também na atualização dos links. Vou mandar no grupo de WhatsApp e vou enviar também para vocês. Alguém aí, pode ser qualquer um de vocês, me manda um e-mail para eu poder enviar essa unidade 1 e 2 e vocês depois disponibilizarem para os colegas, por favor, viu? Pode ser aí o Itamar, o Alisson, o Salvador, qualquer um de vocês aí, tá? Que puder, me manda um e-mail, que aí eu vou disponibilizar os exercícios resolvidos, que vão ser basicamente o que pode cair na prova. E aí vocês, qual é o assunto que cai na prova? Até a terceira lei de Newton, tá? Vou deixar claro mais uma vez. A seção 2.3 e 2.4 é só de aplicações, de exercícios relacionados a tudo que a gente estudou. Então, professor, então da seção 2.3 e 2.4 pode cair algum exercício? Pode, porque nada mais é do que a aplicação do que a gente está estudando, certo? Qual é o conteúdo que vai cair na prova? O conteúdo que vai cair na prova é cinemática e dinâmica. E cinemática e dinâmica está incluído o quê? Cinemática e dinâmica está incluído os movimentos, né? Retilíneo uniforme, queda livre. Não vai cair lançamento oblíquo, não vai cair na prova. O que vai cair na prova é isso daí: MRU, MRUV, queda livre e primeira, segunda e terceira leis de Newton. Tá bom? Dúvida? Professor, bom dia. Fala, Sid Clay. Só para entender aqui, nossa próxima aula é nossa prova, correto? Isso. Você falou alguma coisa da lista de exercício, a gente tem que enviar para você essa lista de exercício? Não. Você falou em relação à prova para a gente enviar? Enviar a prova. Enviar a prova. A lista de